Fala, meu povo, Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Tudo certinho? 100% Jesus? Não deu muito certo para a nossa seleção, mas estamos aí, né? Toca o barco. Foi um jogo muito bonito para a Noruega. Mas tá tudo certo, vamos lá, vamos em frente. Gente querida, vamos então ao nosso encontro dessa noite, vamos continuar a nossa leitura. Os mortos não morrem, mas como nós sempre fazemos, vamos à nossa prece primeiro, vamos elevar o pensamento e agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos em seu nome. Hoje é domingo, dia 5 de julho de 2026, aí já passou aí do meio do ano. Então nós só temos a agradecer a Deus por todas as bênçãos, por tudo aquilo que nós temos alcançado em nossa jornada. Não dá para a gente ficar o tempo todo também se condenando, se julgando, porque errar é humano em todos os momentos da vida. Agora, é natural que a gente aprenda com tudo isso. E venhamos a crescer, tirando de cima das nossas costas esse monte de sentimento de culpa. Acho que nós, enquanto religiosos, temos esse dever, porque culpa por culpa, cada um que enfrenta o seu desafio já tem o seu, e já se auto-martiriza diante das suas lutas. Então a nossa tarefa é levar aquilo que Jesus veio trazer para toda a humanidade, a tranquilidade de alma, a paciência, a paz, e tudo vai dando certo, buscando sempre o nosso melhor. Vamos orar, vamos elevar o pensamento ao Cristo que aqui está conosco, o Divino Mestre Jesus, juntamente a estes falangeiros de boa vontade, os nossos anjos da guarda, e juntos nós direcionamos, Senhor Jesus, as nossas mãos ao encontro das suas mãos, pedindo a proteção pelo nosso lar, por nós também, pedindo a saúde física e espiritual, e tudo aquilo, Senhor Jesus, que naturalmente nos faz bem no cumprimento da nossa missão aqui na Terra. E que aqueles momentos desafiadores que enfrentamos, que seja aí o grande alicerce do aprendizado. Nada nesse mundo é perdido. O Senhor já nos ensinou muito sobre isso. Agora que nós tenhamos a mente tranquila, o coração tranquilo, façamos o melhor de nós. Se vai dar certo ou não os nossos objetivos, o nosso trabalho é perseverar, doando o nosso melhor e acreditando com fé realizante que alcançaremos tudo aquilo que foi planejado. Porém, tudo isso vem ao nosso coração com este bem-estar espiritual. Vamos juntos então orar com o nosso irmão Alziro Zarur, saudoso proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, a prece do Pai Nosso na versão poética de José Silvério Horta. Vamos em um só pensamento, em um só coração orar. Vamos falar com Deus. Na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéu, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade,
de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no calor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar aos nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro. Uma palestra, qualquer coisa que seja, que tenha um grupo grande de pessoas, faz parte da conduta, de condução, a gente utilizar a linguagem em terceira pessoa. O que significa isso? Por exemplo, a gente vai fazer a preparação da prece, aí nós vamos falar com todo. Então nós vamos falar assim: vamos elevar o pensamento a Deus, todos mentalizem os seus anjos da guarda, que nesse instante vocês possam sentir a presença de Jesus. Percebe? É como se eu estivesse falando com vocês, mas pedindo a intercessão a Deus, mas de uma forma a falar com Deus como se Ele estivesse em terceira pessoa. Então primeiro eu, depois vocês, Deus em terceira pessoa. Na realidade, quando nós religiosos nos conduzimos a Deus em oração, Jesus nos ensina no Santo Evangelho a nos referirmos tanto a Ele como aos anjos da guarda, a divindade que nós estivermos naquele instante elevando o nosso pensamento. Ele pede para a gente fazer isso em primeira pessoa. Como que a gente faz isso em primeira pessoa? É falar diretamente com Deus. Pai Celestial, olha, eu estou aqui nesse momento, elevando ao Senhor o meu coração. O Senhor sabe dos desafios que eu estou enfrentando. Coloco em Tuas mãos, Senhor, a minha vida, do meu pai, da minha mãe, dos meus filhos. Percebem que tem uma diferença? Aí eu estou falando diretamente com esse ser divino, sem a necessidade de fazer intermediações. Existe uma questão que se chama hábito. E às vezes a gente cria maus hábitos. De sempre quando nós vamos falar com Deus, a gente fazer esse processo todo. Ah, mas lá na minha igreja eu ouço o meu pregador falar desse jeito. Ah, quando eu ouço o irmão Paiva, quando eu ouço o irmão Zarur, ele está falando dessa forma, vamos elevar o pensamento. É porque eles estão ali naquele instante conduzindo um público grande de pessoas para aquele momento de oração. Então ele está ali naquele momento ajudando as pessoas a interiorizarem, a se tranquilizarem, a elevar o pensamento, se desligar das coisas da matéria. Mas na realidade, mesmo conduzindo um grande grupo de pessoas, a gente precisa conduzir também a prece em primeira pessoa. Então, nós que estamos ali conduzindo, que seja a cruzada no lar, que seja um momento de palestra, falamos com Deus diretamente para que quem está ouvindo também consiga fazer isso. E claro, o irmão Paiva, o irmão Zarur fez isso muitas vezes e nos deixou como recado, como lição. Agora é importante a gente tomar cuidado para não cair nesses hábitos ruins. E a gente vai criando uma situação como se ficássemos distantes. Eu achei importante trazer esse ponto para vocês, para a gente ver que a prece é algo mais simples do que imaginamos. É literalmente uma conversa com Deus. Eu vou pedir um minutinho para quem está nos acompanhando pelo Facebook. Tivemos aqui uma queda no Google Meet, mas já vamos restabelecer aqui. Só um instantinho. Eu não entendo. Tem dias que o Wi-Fi está 100%, tem dia que não está 100%. Ok? Voltou? Estão conseguindo me ouvir agora? Tudo bem, Deus abençoe. Voltou? Ah, então tá bom. Então tá.
A internet não está muito legionária não, então vamos lá, paciência para a gente conseguir seguir em frente. Hoje o Facebook está mais tranquilo, o Google Meet está um pouco mais travado, mas vai dar tudo certo. Então é esse o ponto. Eu só gostaria de compartilhar, retomando esta questão da prece, da nossa forma de falar com Deus, de falar com o universo, de falar com as forças do bem, de maneira direta. Entendendo que não existem intermediários. Na realidade, todos nós temos acesso a essas forças do universo, porque na realidade nós somos uma parte desta força do universo. Nós somos criaturas formadas por esta força do universo. Irmãos queridos, os mortos não morrem, de autoria do nosso irmão Paiva Neto. Quem não tiver o livro físico, eu sempre oriento vocês. Quem quiser adquirir o livro físico, pode ir até a Igreja Ecumênica da Religião Divina, mais perto de você. Porém, se você reside numa região onde não tem igreja ecumênica próxima a você, pode comprar pelo site da Amazon, amazon.com. Ali você consegue adquirir o livro físico e chega bem rapidinho na sua casa aí pelo correio. Porém, se você quer a versão digital desse livro, baixar no seu celular, você pode também. Baixe no seu celular o aplicativo do Google Livros. Aí lá você consegue baixar de graça a versão digital do livro Os Mortos Não Morrem e ler na íntegra. Então hoje nós entramos na parte 3 do capítulo O Mundo Espiritual, Sócrates, Platão e a República. Então nesse terceiro capítulo, como nós comentamos, fizemos até uma rápida introdução na semana passada, nós vamos falar sobre a experiência de quase morte. Então aqui esse capítulo vai trazer um fato, um relato, a experiência de quase morte do guerreiro Vamos lá então. Diz o nosso irmão Paiva. Prosseguindo na leitura de A República, chegamos ao trecho em que Sócrates narra uma impressionante experiência de quase morte. Vocês vão ouvir essa sigla, EQM, porque hoje em dia a ciência tem estudado muito. Inclusive a ciência já revelou coisas bem interessantes sobre fatos concretos da experiência de quase morte. Que é o termo usado quando alguém, por exemplo, enfrentando uma parada cardiorrespiratória ou estando em coma por algum acometimento grave, passa por um desprendimento espiritual. Sua alma, então, toma contato com o outro lado da vida. E passando um tempo ela volta ao corpo. Mas sigamos adiante. Incluirei algumas intervenções para o aprofundamento do nosso estudo. Então Sócrates, o grande filósofo, vai dizer: não é história de Alcino que te vou contar, Glauco. Mas, ele está conversando com Glauco, tá? Então o diálogo aqui de Sócrates com Glauco. Mas de um homem valoroso, filho de Armênio, originário da Panfilha. Ele morrera numa batalha. 10 dias depois, quando recolhiam os cadáveres já putrefados, o seu foi encontrado intacto. Levaram-no para casa a fim de o enterrarem. Mas ao 12º dia, quando estava estendido na pira, ressuscitou. Meu pai vai fazer uma intervenção dizendo: aqui já temos algo que pode fazer alguém pular do sofá. Mas continuemos. Então diz Sócrates: assim que recuperou os sentidos, contou o que tinha visto no além. Quando a sua alma deixara o corpo, disse ele, pusera-se a caminhar com muitas outras, e juntas chegaram a um lugar divino, onde se viam na terra 2 aberturas situadas lado a lado, e no céu, ao alto,
duas outras que lhes ficavam fronteiras. No meio estavam sentados juízes que, tendo dado a sua sentença, ordenavam aos justos que se dirigissem à direita, na estrada que subia até o céu. Depois de terem posto à sua frente um letreiro contendo seu julgamento, e os injustos que se dirigissem à esquerda, na estrada descendente, levando eles também mais atrás um letreiro em que estavam indicadas todas as ações. Lembrando, tá? Principalmente nesse período besta da história. Aqui nem Sócrates e nem lá no Evangelho, quando Jesus vai falar sobre os cabritos das ovelhas e separar a esquerda da direita, o irmão Paiva já ressaltou isso várias vezes. Nesse momento da história, principalmente nós estamos vivendo agora, isso aqui não tem nada a ver com esquerda e direita política, tá? Então cuidado com a alienação. É importante frisar isso por quê? Porque às vezes as mentes vão se deturpar diante de uma leitura tão importante como essa. O juízo final. Talvez muitos de vocês estejam se lembrando neste instante do Novo Testamento. Lá é possível ler no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 25, versículos de 31 a 33 e de 37 a 46, o juízo final. Quando voltar o Filho de Deus na sua majestade e todos os anjos com ele, então se sentará no trono de sua glória. Todas as nações serão reunidas na sua presença, para ele separar uns dos outros, como o pastor separa o cabrito das ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Renata, a irmã Elvira que está com interferência. Sim. Ó, ela se deu conta. Ok? Ok? Vamos ver. Já esclareci que não se trata de esquerda ou de direita política. Então os justos hão de perguntar: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos ver? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos digo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, vós o fizestes a mim mesmo. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para Satanás e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, enfermo e preso, e não me fostes ver. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro e nu, enfermo, e não te assistimos? Então o rei lhe dirá:
em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes pequeninos, a mim mesmo é que deixastes de fazer. Então, só para ressaltar aqui esta visão espiritual que o guerreiro Er teve, e que Sócrates vai fazer a narrativa, ele teve no mundo espiritual, no momento em que ficou fora do corpo, uma visão, uma observação sobre o julgamento no sentido dele mesmo. Porque senão muitas pessoas podem pensar, mas de todo mundo é igual. Essa é a regra, é exatamente assim que vai acontecer. A gente vai passar para o lado de lá e vamos estar diante de um tribunal. E nós aprendemos com o próprio mundo espiritual e com Jesus que o maior tribunal é o da própria consciência, que é justamente aquele que nós vivemos a cada minuto da nossa caminhada. E Jesus finaliza então esse evangelho dizendo: irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Claro que esse peso, quando ele fala da eternidade, primeiro é para entender, bom, se é eterno quer dizer que nós somos eternos. Mas o eterno daquilo que nós praticamos de mal, ele é enquanto nós queremos que ele seja. Assim como o do bem também é. Por isso a importância de perseverarmos naquilo que é correto, naquilo que é justo. Claro que nós não vamos também ficar nos condenando o tempo todo. Pelo contrário, como nós estávamos falando agora há pouco. Toca para frente a bola e vamos em frente. Lembra que Jesus fala no Evangelho, quando ele pede para os discípulos irem em todas as partes do mundo pregar o seu santo Evangelho? Ele vai dizer das condições que aquelas pessoas iriam enfrentar. Quando entrares numa cidade e ali fores rejeitados, sacudir o pó da sandália e segue em frente. Isso nós temos que fazer não é com as outras pessoas, é com a gente mesmo. Novas oportunidades virão. Lembramos sempre que aqui Jesus está fazendo de uma forma didática a visão do tribunal celeste para a gente poder ter um norte. Porque o ser humano dificilmente ele consegue entender as coisas de forma subliminar. É igual a criança quando está no primário. Se não dizer, olha, pinta de vermelho. Sabe qual que é o vermelho? Então o vermelho é aquele lápis ali, ó. Pinta de cor de rosa. Sabe qual que é a cor de rosa? É esse lápis aqui. Isso é uma forma didática de ensinar. E Jesus faz isso com a gente até os dias atuais. Diz o irmão Paiva: observações de Er acerca da morte. Retomemos agora o relato de Sócrates sobre Er, soldado grego, que estava aparentemente morto lá no mundo espiritual. Como Er se aproximasse por seu turno, os juízes disseram-lhe que devia ser, para os homens, o mensageiro do além, e recomendaram-lhe que ouvisse e observasse tudo o que se passava naquele lugar. Viu as almas que se iam, uma vez julgadas, pelas duas aberturas correspondentes do céu e da terra. Pelas duas outras estavam almas que, de um lado, subiam das profundezas da terra, cobertas de sujeira de pó, do outro desciam puras do céu, e todas essas aí que chegavam sem cessar, pareciam ter feito uma longa viagem. Chegavam à planície com alegria e acompanhavam aí como num dia de festa. As que se conheciam cumprimentavam-se mutuamente, e as que vinham da terra faziam perguntas às outras sobre o que se passava no além, e as que vinham do céu sobre o que se sucedia na terra. O irmão Paiva diz: é um verdadeiro reencontro que ocorre com seres reencarnados quando regressam ao mundo da verdade, na hora certa. Chegando lá, são encaminhados para as regiões com as quais espiritualmente se afinam e vivenciam um período de ajuste. Tudo é atração. Reaprendem os costumes da nossa pátria de origem,
repassam suas experiências e ações enquanto visitam a roupagem física, trazem informes sobre o que se passa na Terra ou ainda recebem notícias de seus entes queridos que estão no plano espiritual. Umas contavam as suas aventuras, aqui já está dizendo Sócrates, tá? Umas contavam as suas aventuras, gemendo e chorando, a lembrança dos inúmeros males e de tudo que tinham sofrido ou visto sofrer durante a sua viagem por baixo da terra, que tem 1000 anos de duração, ao passo que as outras, que vinham do céu, falavam de experiências deliciosas e de visões de extraordinário esplendor. Diziam muitas coisas, Glauco, que exigiram muito tempo para ser relatadas. Diziam muitas coisas, Glauco, que exigiriam muito tempo para serem relatadas. Tudo depende de nossos atos na terra, diz o irmão Paiva. Observem vocês que interessante e pormenorizado fato. Há nesse trecho muita similitude com o que aprendemos nos livros espirituais, a exemplo dos ditados pelo prestimoso André Luiz, espírito, e por tantos outros irmãos, acerca das zonas de luz e de trevas, em que muitos espíritos estacionam ou ascendem. Tudo depende de nossos atos na terra, como veremos na narrativa que o soldado da antiguidade faz. Quer dizer, são acontecimentos que sempre estiveram presentes no cotidiano de todos os povos. Nossas ações nesta dimensão da vida têm total correspondência com o lado de lá. Quem nos instruiu acerca disso foi Jesus, o mestre dos mestres. Em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículo 18. Assim como outras palavras de Jesus, é importante a gente lembrar que isso aqui não é um bordão, tá? Senão a gente cai sempre naquele negócio, olha o que Jesus disse, buscai primeiramente o reino de Deus, ou o que ligardes na terra. Aí a gente fala como se fosse um bordão, ou como se fosse uma frase de motivação. Mas a gente nunca deve deixar de entender a profundidade do que Jesus está falando. Olha que coisa séria. Ele está dizendo, tudo que ligardes na terra é como se fossem fios de tomada. Você ligou a caridade aqui, você recebe e também pratica a caridade do lado de lá. Você ligou a boa fala aqui, você liga e recebe a boa fala do lado de lá. Você é um reclamão aqui, você liga e recebe a reclamação do lado de lá. Então, é tudo um processo que nós mesmos criamos para nós. Aquilo que nós aproximamos de essência da nossa vida nos dias atuais aqui na Terra, é o que vai acontecer conosco também no mundo espiritual. Irmãos, é importante a gente pensar sobre isso, porque infelizmente até os dias de hoje, de duas uma, a maior parte das pessoas ou pensa que o mundo espiritual é um mistério, ou outras pensam que o mundo espiritual é um gaveteiro. Ah, não, do lado de lá é só isso daqui, ó. Quando a gente morrer, é só isso aqui e acabou. Irmãos, pensem só. Se aqui no mundo material, que é um mundo tão imperfeito, né? Existe ciência, existe faculdades, existe engenharia, existe o conhecimento da agricultura, existem tantas coisas que são complexas, que às vezes uma pessoa ela tem que dedicar a vida toda
para se tornar um profissional naquilo, e mesmo assim, no final, se formou, ainda percebe, poxa, mas ainda não aprendi absolutamente nada. Se aqui na Terra exige todo esse completo conhecimento, imagina do lado de lá, sendo que aqui é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Ah, mas irmão Renato, só de ouvir o senhor falar já me dá um baque de um cansaço. Eu pensei que era que eu chegasse do lado de lá eu ia poder descansar, jogar as pernas para cima, dormir um pouco. Nossa, aqui na Terra eu estou tão cansado de trabalhar. Tudo bem, você pode, do lado de lá tu tem direito de fazer isso também. Ninguém vai obrigar a gente a trabalhar. Ah, eu tenho que chegar do lado de lá e trabalhar. Já chegar, buscar minha pastinha e pôr embaixo do braço. Não. Se você quiser descansar, tu vai descansar. Agora a questão é quanto tempo que você aguenta descansando. Ou quando você perceber, poxa, quanto tempo que eu já estou aqui descansando e isso aqui não está permitindo que eu avance. Eu estou sempre parado no mesmo ponto. Então é uma reflexão interna para nós mesmos. Aqui na Terra, né, irmã Madalena? Já vou te passar a palavra. Às vezes a gente está de férias. Você pega lá 15 dias de férias do serviço. Quando você está ali uma semana, beleza, né? Uma semana você tira para descansar. Na segunda semana você já começa a ajustar as coisas. Ah, eu tenho que ir no banco, eu tenho que fazer isso. Aí você começa a colocar suas coisas em dia. Quando é na terceira, quarta semana, você já está inquieto. Ai, meu Deus, estou cansado já, quero fazer alguma coisa. Isso é natural. Eu sei que tem muita gente que vai me ouvir e vai falar assim, ah, irmão Renato, isso é baboseira. Se eu tivesse aí 10 meses de férias, eu estaria feliz. Bom, a decisão é sua, mas eu acredito que na maioria das pessoas que estão com a sua capacidade mental em dia, tudo certinho, tem esse cansaço sim. Ficar parado, inclusive, gera um cansaço maior do que a dignidade do bom trabalho. Sim, irmã Madalena? Não sei se a senhora está falando, mas está fechado o microfone. Lado assim, igual como, né, sendo calçado aqui, né, vai chegar lá do outro. Não, tá aberto. Agora sim. Eu acho que talvez a internet talvez não esteja boa por aqui também. Tá me ouvindo agora? Sim. Então, aí ia dizer, a gente usando um pouquinho do humor, né? A gente aqui, às vezes, está muito cansado por causa dos remédios que a gente toma, que tira totalmente a energia da gente, que a gente está louco para trabalhar e não consegue por causa da medicação. Muitas pessoas já me falaram e isso aí é muito sério, porque a gente toma medicação para algum problema de saúde e a medicação ela tira a energia da gente, né? Então, quem dera, quando a gente chegar lá do outro lado, a gente tenha mais energia, né? Mais aquela vontade de trabalhar que a gente possa realmente botar em prática, né? A minha vontade é essa, eu sempre digo assim, eu quero trabalhar até o meu último dia e depois também. Isso. E não é nos negado o direito de descanso. Eu lembro lá do relato de André Luiz, em Nosso Lar, quando a enfermeira Narcisa, que cuidava das câmaras de retificação, o André Luiz ele se engajou a trabalhar nas câmaras, ajudando ali quem chegava, e aí ele começou a se empolgar. Aí ele falando para ela, olha, eu quero ficar aqui, quero ficar dias trabalhando, quero pegar um turno, quero pegar outro. Ela falou, não, calma, não é assim não. Aqui no mundo espiritual também, todo mundo precisa ter um momento de descanso. Então, você vai cumprir o seu turno, você vai cumprir a sua tarefa normal, depois você vai descansar. A gente não pode pensar também que nós vamos desencarnar e já vamos virar espíritos superiores. Claro que não. Tanto é verdade que o perispírito, que acopla e acolhe o nosso espírito aqui na encarnação, ele ainda vai permanecer com a gente nessas colônias espirituais que cercam a Terra, que é onde nós vamos habitar logo após o desencarne. O perispírito ele é muito forte, então ele tem uma marca da matéria também muito grande nele. Então do lado de lá a gente passa pelos desafios de os remédios, não existia penicilina, que é o anti-inflamatório, todas essas coisas, antibióticos, né, essas coisas todas. A expectativa de vida do ser humano há 150 anos atrás era de
45, 50 anos. Né? Quando falava, fulano tem 50 anos, poxa, mas já é super velho. Hoje em dia, a perspectiva de vida está em 75, 80 anos. Então, assim, tem os prós e os contras. Às vezes, a gente tem uma longanimidade um pouco maior, mas a qualidade de vida é bem menor. Então, tem essas situações aí. O que nós pedimos sempre a Deus é que nós tenhamos o equilíbrio em tudo, né? Alcancemos e tenhamos essa oportunidade do equilíbrio. Bom, Paiva continua dizendo aqui, ó. Notem quão séria é a nossa responsabilidade perante a lei de Deus. Prestaremos contas de todos os nossos atos. Prossegue Sócrates. Mas aqui está o resumo, segundo Er, por determinado número de injustiças que tinha cometido em detrimento de uma pessoa e por determinado número de pessoas em detrimento das quais tinham cometido a injustiça. Cada alma recebia, para cada falta, 10 vezes a sua punição, e cada punição durava 100 anos, ou seja, a duração da vida humana, a fim de que a expiação fosse o décuplo do crime cometido. Vamos aí avaliar a questão da eternidade da vida. Não é absolutamente nada. Claro que a gente não quer passar por essas questões. E nem é uma situação, olha, Deus quer que o ser humano sofra penalidades. Não. Mas também o universo de Deus não é a casa da mãe Joana. Já ouviram esse ditado? A casa da mãe Joana é onde a gente faz o que a gente quer. Claro que existem mães Joanas, mães Marias, né? E tantas outras situações aí, né? Mães Terezinhas. Então a gente precisa olhar para a casa dessas pessoas e entender, bom, existe disciplina, existe regra, e a gente não pode fazer as coisas como bem queremos. O apóstolo Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Até aqui na lei humana, é lícito. Você vai lá e comete um crime do jeito que você quiser, ok? Sem problema, a decisão é sua. Agora, existe regra. E a regra, ela precisa te cobrar a responsabilidade por aquele crime cometido, ok? Você está disposto a passar por aquilo? Então a vida da gente é essa eterna prestação de contas. Não é jogar nas costas de Deus. Então quando chegar do lado de lá, olha que tamanho dessa penalidade aqui. Meu Deus, como que Deus é injusto? Claro que não. A lei divina, irmão Zaru já dizia, julgando o passado de povos e nações, determina-lhes o futuro. Vejamos, se nós estamos aqui reencarnados, nessa vida feliz que nós temos, diante das nossas lutas. Irmão, eu sofro. Ok, mas no geral nós somos felizes. Deus nos deu uma vida maravilhosa. E a gente quer uma coisa boa como essa que nós temos para tanta e tanta gente. É isso. Então, dessa maneira nós percebemos, Deus é misericordioso. Porque os erros que nós cometemos desde o princípio, quando nós fomos criados espírito, meu Deus, se a gente for colocar numa balança, nem a gente acreditaria. De uma forma ou de outra, Deus nos ama tanto que está nos dando a chance todos os dias de fazermos o bem. Não de ser punido pela questão do sofrimento, mas corrigir os nossos erros praticando o bem. O irmão Paiva diz, daí a sensação do castigo eterno. A relatividade do tempo é enorme. No sofrimento, a pessoa tem a impressão de que a dor nunca cessa. Semana passada, eu saí lá da igreja para fazer uma visita. Até encontrei a irmã Madalena na hora que eu desci da sala e estava indo fazer uma visita. Eu estava com uma dor de cabeça, eu acho que me deu enxaqueca. E fazia muito tempo, mas muito tempo, que eu não tinha. Eu tenho dor de cabeça constante, mas naquele nível fazia muito tempo que não me dava. Aqui na nuca parece que ia abrir, assim, parece que tinha duas mãos puxando. E aí eu estava sem medicamento no bolso, eu sempre carrego uma dipirona, um Dorflex no bolso, e aquele dia eu estava sem. E como eu estava meio atrasado para a visita, eu falei, eu vou fazer a visita,
depois eu passo na farmácia e compro um Eu remédio. ter falado pra mim que eu tinha, viu? Mas então, eu até tinha pedido para Franciele, ela tinha me dado um paracetamol, e eu estava no efeito tentando esperar para ver se... E não passou, o paracetamol não fez efeito. E aí, eu falei, eu vou fazer essa visita, depois eu passo na farmácia antes de ir A embora. dor de cabeça é com cafeína, sabe? Sim, O Dorflex acho que tem cafeína, né? acho que tem. Eu sofri muito de dor de cabeça já na minha vida e o que me tirava quase, assim, ó, em 15 minutos sumia a dor de cabeça, era o calmador. Hoje em dia eu não tenho tido dor de cabeça quase. Sim. Mas era assim, sagrado. Eu sempre tinha na bolsa. Agora, geralmente, eu tenho outros. No meu caso, geralmente a dipirona ela faz efeito. O paracetamol não me resolve muito. E aí eu saí dessa visita, passei na farmácia, peguei o remédio. Mas olha, foi um período ali de 1h30 entre a visita e o remédio fazer efeito. Mas eu juro para vocês, aquela dor parecia que tinha passado o dia inteiro. Parecia que era uma eternidade. Então é o que o irmão Paiva está relembrando aqui, ó. Quando a gente está diante de um sofrimento, o tempo ele é relativo. Porque é igual a gente sempre fala também, né? Poxa, tudo que é bom dura pouco. É porque a felicidade, ela nos traz uma satisfação tão profunda, e aquilo ali faz com que a gente perceba o tempo rápido, né? Agora a dor não, a dor, ela dá essa impressão de que o tempo ele está indo mais devagar. Aí ele vai dizer aqui, ó, e o postulado das vidas sucessivas, em franca atividade, concedendo a cada um de acordo com as suas obras. Evangelho de Jesus, consoante Mateus, capítulo 16, versículo 27. A clareza dos diálogos socráticos, dispostos por Platão em A República, leva-nos a inferir que a lei universal da reencarnação era uma norma celeste já intuída pelos gregos antigos. Pratiquemos o bem, portanto, não por fajuta esperteza, todavia porque é justo diante de Deus. Aí Sócrates vai nos trazer aqui, estamos já chegando no finalzinho do capítulo, tá? Ele diz assim, ó, os que, em vez disso, dizer, aqui é o relato do guerreiro Er, tá? Na experiência de quase morte dele. Os que, em vez disso, tinham praticado bem à sua volta, tinham sido justos e piedosos, recebiam na mesma proporção a recompensa merecida. A respeito dos que foram mortos ainda na infância, ou que viveram apenas alguns dias, herdava outros pormenores que não merece a pena referir. Para a impiedade e a piedade em relação aos deuses e aos pais para o homicídio, havia, segundo ele, castigos e recompensas ainda maiores. Ele dizia ter estado presente quando uma alma perguntou a outra onde estava Ardieu, o grande. Este Ardieu fora tirano de uma cidade de Panfilha, 1000 anos antes dessa época. Havia matado o seu velho pai, o irmão primogênito, e cometido, dizia-se, muitas outras impiedades. Bem, a alma interrogada respondeu, não veio, não virá nunca a este lugar. Bom pai, ele diz assim, ó, finalizando aqui. Isso é lógico, porquanto o impiedoso déspota não fazia jus a estar naquela região, que, conforme lemos, era de melhor estágio espiritual. Aqui uma ressalva ao que foi dito a respeito do tirano. Ardieu, o grande, só se for no crime. Um dia, na eternidade, depois de pagar muito, justamente a sua imensa dívida, até o último ceitil, como a demoesta Jesus,
alcançará o direito, pelo processo inafastável da lei universal das múltiplas vidas, de ser conduzido às esferas mais elevadas. Oportunidade para a redenção jamais falta na justiça divina. O próprio Cristo asseverou: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Evangelho do Cristo, segundo Marcos, capítulo 2, versículo 17. Tá aí, queridos irmãos. Acho que o irmão Paiva fechou esse capítulo, né, essa parte do capítulo, muito bem com essa palavra de Jesus. E vale a pena ressaltar, quando Jesus disse que não veio chamar os sãos, os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Chamar é uma coisa, aceitar é outra. Pensem sempre nisso, tá? Não carregue nos seus ombros a culpa da decisão das outras pessoas. Cada um tem a sua responsabilidade no mundo. O que nós temos que fazer é exatamente o que Jesus falou. Vamos chamar as pessoas ao arrependimento, assim como nós fomos e somos chamados todos os dias, tá? Tem arrependimentos aí que a gente está corrigindo todos os dias. Não vamos nos enquadrar nos eternos justos, não, porque tem muita coisa para corrigir, ok? Mas o nosso coração, nessa altura do campeonato, já está mais disposto a ouvir. E isso é maravilhoso. Então, quando nós aprendemos algo, a nossa missão é levar adiante. Vamos ajudar Jesus a convidar outras pessoas também ao arrependimento. Não de forma moralista, mas convidá-las com um abraço, convidá-las mostrando como que é bom fazer o bem, né? Aproximá-las do bem de uma forma simples e que elas se sintam bem, não que elas se sintam julgadas. Porque quando elas perceberem que elas erraram, elas já vão estar tão bem que elas não carregam mais o peso do arrependimento nas costas. Para uma pessoa se arrepender, você não precisa apontar o erro dela. Ó, fulano, você tem que se arrepender por causa disso. Ó, Beltrano. Pelo contrário, se a gente fizer isso, a chance dessa pessoa se escafeder é muito grande. Que ela vai olhar para a gente, lá vem o santinho de Deus querer corrigir minha vida. Ela não vai querer estar perto de nós. Quando a gente age de uma forma discreta, que essa pessoa nem perceba que a gente sabe dos erros dela, e que a gente haja com o coração realmente querendo ver ela bem, e trazendo ela para perto de nós, a gente vai ganhando confiança, ela vai se sentindo bem, e aí vai dando a condição dela tomar decisões melhores. É isso que Jesus faz. Você imagina aquele povo todo caminhando em volta de Jesus, né? Se Jesus fosse perder o tempo de falar, senta aqui, eu vou falar do arrependimento de cada um de vocês. Eu lembro lá daquele momento em que Jesus... Pode ver que Jesus nem perdeu tempo para ficar falando, olha, você fez isso. Você sabe aquele negócio de julgar a moralidade do outro? Não, ele só falou, toma cuidado. Porque numa próxima ocasião, você pode, como o Mozart trouxe numa das 20 chaves bíblicas da volta de Jesus, em que as pessoas iriam desaparecer, sumir dos meios religiosos. Por quê? Porque as pessoas não aguentam mais essas falas, esses tons moralistas, condenatórios que muitos religiosos fazem. Ou a gente aprende a abraçar as pessoas e mostramos o que é verdadeiramente a religiosidade, fazendo com que as pessoas se sintam bem, ou daqui a pouco não vai sobrar ninguém no mundo com vontade de ser religioso. Ok, meus irmãos? Deixa eu trazer aqui para vocês, vai dar tempo, antes da gente fazer a nossa saudação legionária, para finalizar. Na semana que vem, a gente traz um conceito daquela crença milenar que vocês mais conhecem, né? Que nós mais conhecemos, que é o cristianismo. Mas das 10 maiores crenças milenares que existem no mundo hoje, ficou faltando só uma, que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. Deixa eu esperar um pouquinho, que eu acho que a internet vai travar. Vou aguentar um pouquinho que já volta. Um minutinho.
Voltou! Aí, show! Vamos finalizar então? Eu vou trazer aqui para vocês um videozinho bem rapidinho, 3 minutos, que fala sobre uma crença que tem mais de 2000 anos, o confucionismo, que foi naturalmente o próprio nome já identifica, né? É uma crença da oriental trazida por Confúcio, que é uma das almas aí que a gente mais conhece. Então, o confucionismo, eu vou trazer aqui para vocês um trechinho, tá? E a concepção do confucionismo com relação à vida eterna. E aí nós finalizamos aqui as 10 maiores... Ah, tá. Então, só fala semana que vem. Não, eu vou passar agora já. É rapidinho, são 3 minutinhos, dá tempo antes de finalizar aqui. Tá? É sobre o confucionismo. Século V a.C. Confúcio nasceu em uma família nobre, mas caída em desgraça, e passou a maior parte de sua vida viajando por diferentes regiões da China, tentando encontrar um líder que pudesse implementar suas ideias políticas e morais. Ele nunca teve sucesso nessa busca, mas seus ensinamentos foram transmitidos por seus seguidores e se tornaram uma das principais filosofias da China antiga e moderna. O confucionismo enfatiza a importância da ética, da educação e da tradição para a construção de uma sociedade justa e harmoniosa. A ética confuciana é baseada em 5 relações fundamentais: entre pai e filho, marido e esposa, entre irmãos mais velhos e mais novos, entre amigos e entre governante e governado. As pessoas devem seguir a virtude e cultivar a sabedoria para alcançar a harmonia interior e externa. A virtude mais importante no confucionismo é a Ren, que significa benevolência, humanidade, que é considerada a base para todas as outras virtudes. Ele enfatiza a importância da educação, da autocultivação e da autoaperfeiçoamento, e acredita que esses esforços levam a um estado de equilíbrio e harmonia interior. Ele também teve um impacto significativo na história da filosofia e da política chinesa, e suas ideias foram adaptadas ao longo do tempo para se adequar às necessidades da sociedade. Ele é frequentemente visto como uma alternativa ao comunismo e ao capitalismo, e é considerado por muitos como uma forma de pensamento ético e prático que pode ser aplicado à vida moderna. Se você gostou deste vídeo, Tá aí. Então, o confucionismo, ele não tem como foco principal a vida após a morte, diferente de muitas outras religiões. Ele se concentra mais em como viver corretamente nessa vida, praticando a bondade, o respeito, a justiça, a harmonia familiar e social. Mesmo assim, existem alguns pontos importantes. No confucionismo, respeita profundamente os ancestrais, ou seja, aqueles que já passaram para o mundo espiritual, mas que deixaram um legado aqui na Terra, né? Na tradição chinesa, é comum realizar homenagens e rituais para os familiares falecidos, acreditando que os antepassados continuam merecendo honra e respeito. Confúcio evitava especular muito sobre o que acontece após a morte. Há uma frase famosa atribuída a ele: se ainda não compreendemos a vida, como compreenderemos a morte? Então, esse era um dos pontos de vista de Confúcio. Ok, povo querido? Finalizamos então aqui o nosso encontro. A internet hoje tá que tá. Aí, vamos finalizar aqui porque a internet hoje está daquele jeito. Deus está presente e viva Jesus!
em nossos corações para sempre. Uma boa semana com Jesus para vocês e obrigado pela paciência de aguentar a internet aí, viu? Para sempre. Para sempre. Tchau, tchau.